Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre o nervo ulnar. Então continuando aí a nossa série de nervos periféricos, a gente já falou sobre o plexo braquial, a gente já falou sobre alguns nervos aí, sobre o nervo músculo cutâneo, axilar, nervo mediano e agora chegou a vez do nervo ulnar, beleza? Então eu vou tirar aqui a clavícula. A primeira coisa que a gente vai ver é as origens do nervo ulnar, né, e todo o trajeto que ele percorre também. Então o nervo ulnar ele é um nervo que vai ter origem das raízes de C8 e T1, tá? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem, né, plexo braquial, a gente tem a raiz aqui de C8 e a raiz de T1. E aí lembra que as raízes elas vão formar os troncos, no caso a raiz de C8 e T1 vão formar o tronco inferior. O tronco inferior ele vai ter duas ramificações, uma para formar a divisão posterior e a outra para formar a divisão anterior. E a gente tem aqui então, né, a formação da divisão anterior. A divisão anterior ela vai formar os fascículos lateral ali em cima e o fascículo medial, que é esse aqui. E aí do fascículo medial a gente viu que a gente vai ter um raminho que vai formar o nervo mediano e o outro vai formar o nervo ulnar, beleza? Então esse aqui é o que a gente vai ver hoje. Então, origem do nervo ulnar, raiz de C8 e T1. Então C8 e T1 formam o tronco inferior, divisão anterior, fascículo medial e nervo ulnar, beleza? E o nervo ulnar ele vai percorrer toda a região medial aqui do nosso braço, sem nervar ninguém, tá? E aí ele passa posterior aqui ao cotovelo, entre aqui o epicôndilo medial e o olecranon, nessa região que a gente chama de canal cubital, tá? Ou túnel cubital. E esse é o pontinho que a gente sente quando a gente bate ali na mesa ou bate uma cadeira, alguma coisa. Se você já bateu o cotovelo, todo mundo já fez isso em algum ponto, né? E você sente como se fosse uma sensação de choque ali, uma sensação de formigamento até a ponta do seu dedinho, né? Quarto dedo ali. Isso que acontece quando a gente bate o nervo ulnar, né? Então aqui nessa região do canal cubital ou do túnel cubital, a gente pode ter uma compressão do nervo ulnar ou até mesmo uma lesão do nervo ulnar. Tá? Então, lesões do nervo ulnar elas são comuns em fraturas ali, proximais ali, da cabeça aqui da ulna, né? Então, fraturas de olecranon, fraturas aqui da região do epicôndilo medial. Né? Então, pode haver também uma lesão nesse nervo, beleza? Então, o nervo ulnar, a gente vê a origem dele, ele vai passar pelo braço sem nervar ninguém, passa pela região do canal cubital, e aí ele vai fazer a inervação de um músculo e meio nessa região do antebraço e vários músculos, né, intrínsecos da mão, beleza? Então, lá na aula do nervo mediano, a gente falou sobre os músculos que o mediano faz a inervação, tá? E a gente viu que o nervo ulnar ele vai inervar um músculo e meio. Quais são esse músculo e meio, né? Ele vai fazer a inervação do flexor profundo dos dedos, a metade do flexor profundo dos dedos, e a inervação do flexor ulnar do carpo, beleza? Então, vamos ver se a gente consegue adicionar eles aqui. Flexor ulnar e o dos dedos. Aí. Então, o nervo ulnar ele vai passar por aqui, né? Ele passa meio que por dentro quase do nervo do flexor ulnar do carpo, tá? Do músculo ali. Então, ele vai inervar o músculo flexor ulnar do carpo e a metade ulnar aqui, o flexor profundo dos dedos. Então, a gente dividiu o flexor profundo dos dedos, né? A gente viu que ele tem uma parte ulnar, uma parte mais radial. Essa parte radial ela é inervada pelo mediano, né? E a parte ulnar vai ser inervada pelo nervo ulnar, beleza? Então, essa é a parte de inervação motora na região do antebraço pelo nervo ulnar. E aí, quando a gente continua o trajeto dele, ele vai descer aqui no punho e vai passar, deixa eu tirar isso aqui, vai passar por essa região onde a gente tem o que a gente denomina de canal de Guion, tá? O canal de Guion, ele vai ser entre o pisiforme e o amato, tá? Então, na verdade, o nervo ulnar ele passa bem nessa regiãozinha aqui, depois ele se ramifica. Então, ele passa entre o pisiforme e o amato e o ligamento volar, tá? Que está por aí. Então,
nessa região, aqui também passa o tendão, né? Esse aqui é o tendão do flexor ulnar do carpo. Então a gente tem várias estruturazinhas, né? Então a gente tem o tendão do flexor ulnar, a gente tem o ligamento volar, o pisiforme e o amato, né? Então nessa região que a gente chama de canal de Guion, a gente pode ter a compressão do nervo ulnar. Então, principalmente se a gente tem muitos movimentos repetitivos de desvio ulnar, por exemplo, né? Esse movimento aqui geralmente ele gera a compressão aí, do nervo ulnar nessa região do canal de Guion, beleza? E quando a gente vem aqui para a mão, vamos colocar agora a parte muscular mesmo, que é o que vai importar para a gente. A gente vai ter as ramificações do nervo ulnar, né? Deixa eu ver se vai aparecer todas, mas basicamente ele vai ter 3 ramificações. Então a gente vai ter ali o nervo ulnar, quando ele chega nessa região da mão, ele vai ter um ramo. Ele vai ter um ramo superficial, um ramo dorsal e um ramo profundo, tá? Então esse aqui é o ramo dorsal, esse é o ramo superficial, e aí eu acho que não vai ter aqui no Atlas. É esse aqui, ó. E o ramo profundo, na verdade ele tem sim, tá? Esses ramos dorsal e superficial, né, eles vão formar outros nervinhos ali que vão fazer a inervação dos músculos lumbricais e os músculos interósseos, tanto interósseos dorsais quanto interósseos palmares. Esse ramo profundo aqui, ele vai fazer a inervação do adutor do polegar, beleza? Então ele vai fazer a inervação do adutor do polegar. E além disso, a gente tem aqui também a inervação dos músculos hipotenares, né? Então os músculos hipotenares vão ser o flexor curto do polegar, o abdutor do polegar não, perdão, o flexor curto do dedo mínimo, o abdutor do dedo mínimo, tá? O oponente do dedo mínimo, então são músculos da região hipotenar. Vamos adicionar aqui os músculos da mão. Então aqui a gente tem todos os músculos da mão agora, né? Vamos tirar aqui esses tendões. Eu acho que o mediano saiu, o ulnar saiu. Deixa eu colocar ele de volta. Aqui, nervo ulnar. Aí adicionei ele de novo. Então aqui a gente tem o nervo ulnar, né? As ramificações também sumiram. Mas aí basicamente a gente vai ter o nervo ulnar fazendo a inervação dos músculos da região hipotenar. Então essa aqui é a região hipotenar. A gente tem os músculos que controlam o dedo mínimo. Então a gente vai ter aqui o... na verdade esse aqui é o palmar curto, vamos tirar. Aqui a gente tem o abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, e esse aqui que é o oponente do dedo mínimo. Tá? Então todos são inervados pelo nervo ulnar. Além disso, ele vai fazer inervação do terceiro e do quarto lumbricais e de todos os músculos interósseos. Então, tanto os interósseos palmares quanto os interósseos dorsais. Beleza? Então, ele inerva o interósseo palmar e dorsal. E também faz a inervação desse cara que está aqui embaixo, que é o adutor do polegar. Beleza? Então, todos esses músculos são inervados pelo nervo ulnar. Então, o nervo ulnar, na região da mão, ele vai inervar os músculos hipotenares, tá? Ele vai inervar o adutor do polegar e os músculos interósseos palmares e dorsais, todos interósseos, também o terceiro e quarto lumbricais. E aí a gente viu no outro vídeo do nervo mediano que esses caras aqui, né, então os músculos da região tenar e o primeiro e segundo lumbricais são inervados pelo nervo mediano, beleza? Então basicamente é isso. Então o nervo ulnar, aqui na região do antebraço, ele vai inervar o flexor ulnar do carpo, metade do flexor profundo dos dedos, e aqui na região da mão ele vai inervar os músculos hipotenares, ele vai inervar o adutor do polegar, o terceiro e quarto lumbricais e todos os interósseos, tanto dorsais quanto palmares, beleza? Em relação agora à parte sensorial, né, do nervo ulnar, então, quando a gente pensa no nervo ulnar, a gente pode dividir a mão aqui, mesmo esquema que a gente fez do nervo mediano, né? A gente divide a mão mais ou menos assim, a região palmar. Né? Então a gente tem aqui a região de punho. Pô, não ficou bem na metade, não. Isso aqui tinha que ficar mais na metade. Talvez dê para entender um pouco mais, acho que melhorou. Vamos fazer de novo.
tentar fazer mais bonitinho. Aí, vou pegar aqui a caneta. Bom, esse é o melhor que eu consigo fazer. Vocês viram que eu tentei aí. Então, aqui a gente pode dividir a mão, né? Uma região que é inervada pelo mediano e a outra pelo ulnar. Então, no último vídeo a gente viu que o mediano vai inervar toda essa região palmar aqui, que corresponde ao primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo. E o restante vai ser inervado pelo nervo ulnar. Então, metade do quarto dedo, quinto dedo é essa região palmar aqui mais medial, beleza? Então, essa é a área de inervação do nervo ulnar na parte palmar, na região palmar da mão. E aí na parte dorsal da mão, a gente tem aquele desenho. Então a gente tem uma parte ali que ela vai ser desenho mais ou menos assim, né? A gente viu que essa parte aqui vai ser inervada pelo nervo radial, as pontas do primeiro, segundo e metade do terceiro dedo pelo nervo mediano, e o nervo ulnar faz inervação da parte posterior, aqui a parte dorsal, da metade da mão, né? Quinto, quarto e metade do terceiro dedos, beleza? Então, essa é a parte de inervação do nervo ulnar ali na mão, beleza? E aí uma coisa que é característica também, a gente acabou não falando, mas é que uma das características, né, do paciente que tem uma lesão do nervo ulnar é que ele acaba adquirindo um sinal que a gente chama de sinal em garra ulnar, né? Então ele tem a queda aqui do quinto e do quarto dedo, ou alguns chamam também de sinal de bênção papal, né? Mas a garra ulnar é mais conhecida aí, beleza? E aí basicamente a gente viu tudo em relação ao nervo ulnar, né? Então a gente viu aí, vamos só dar aquela resumidona, a gente viu que o nervo ulnar ele vai ter a sua origem lá das raízes de C8 e T1, né? Ele vai sair aqui a partir do fascículo medial, tá? Ele vai passar por todo o braço, vai entrar nessa região, passa por trás do cotovelo ali, na região do túnel cubital, ou canal cubital, onde a gente pode ter a compressão dele. Aqui no antebraço ele vai inervar o flexor ulnar do carpo e a metade do flexor profundo dos dedos. Aí ele passa pela região do canal de Guion, aqui no nosso punho, né, onde a gente tem ali a passagem entre o pisiforme e o amato, né, e passa ali o tendão do flexor ulnar do carpo, né, tem o ligamento volar ali, enfim. E aqui na mão ele vai fazer a inervação motora dos músculos hipotenares, né, o flexor curto do dedo mínimo, o abdutor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo, do terceiro e quarto lombricais, dos interósseos dorsais e palmares da mão e do adutor do polegar, beleza? E aí a gente fecha esse vídeo sobre o nervo ulnar. Então, espero que tenha ajudado você, espero que você tenha gostado. E já sabe, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e curte esse vídeo. Valeu e até o próximo. Até mais.